O leite e seus derivados, como iogurtes e queijos, são fontes importantes de proteína, de gorduras, vitaminas e minerais na alimentação. Mas os laticínios que não são desnatados, incluindo aí o leite e os queijos integrais, além da manteiga, são ricos em gorduras saturadas, e as gorduras saturadas levam ao aumento do colesterol no sangue, aumentando o risco de doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Além disso, os laticínios integrais também contêm colesterol, então já são fontes também de colesterol na alimentação. Então, isso, tanto a presença de colesterol quanto de gordura saturada, faz com que a ingesta regular ou em grandes quantidades de laticínios não desnatados esteja relacionado com o aumento do colesterol no sangue e aumento do risco de doenças cardiovasculares. Porém, há outras implicações relacionadas ao consumo de laticínios. Embora as pessoas se preocupem muito com a presença de hormônios femininos na soja e nos alimentos derivados de soja, na verdade são os laticínios responsáveis por 70% do hormônio feminino que é ingerido com os alimentos. E os vegetais, incluindo a soja, correspondem a apenas 30% dessas substâncias que têm efeito de hormônio feminino no organismo humano. E qual é o impacto disso para a saúde? A gente sabe que existem dois tipos de receptores de hormônio feminino estrogênio nas células do nosso corpo. Os receptores do tipo alfa e os receptores do tipo beta. Quando os receptores do tipo alfa encontram o hormônio feminino estradiol, que é o hormônio dos mamíferos, não é hormônio de planta, o estradiol estimula a proliferação das células que contêm esses receptores. As que contêm esses receptores em maior quantidade são as células da glândula mamária, do endométrio e, no caso do organismo masculino, as células da próstata. Então, o hormônio feminino estimula a proliferação de células da mama, do endométrio e da próstata e também a proliferação de células de câncer que se originam nesses tecidos. Já o hormônio presente nos vegetais, o hormônio feminino presente nos vegetais, ele tem uma composição, uma estrutura molecular um pouco diferente do estradiol, que é o hormônio feminino dos mamíferos, e ele se liga preferencialmente aos receptores do tipo beta. Quando a substância, o hormônio feminino, se liga a receptores do tipo beta, essa ativação dos receptores inibe a proliferação das células do tecido-alvo, ou seja, diminui a proliferação de células da mama, do endométrio e da próstata. O mesmo acontecendo com as células de câncer que se originam nesses tecidos, mama, endométrio e próstata. Porém, existe uma questão aí. De modo geral, esses tecidos eles têm uma quantidade de receptores do tipo alfa muito maior do que a quantidade de receptores do tipo beta. Então, o hormônio feminino que é produzido no organismo feminino, o hormônio estradiol, produzido no organismo feminino, mas que também existe no organismo masculino e é formado através da transformação da testosterona em hormônio feminino no tecido adiposo e no fígado. Então, mesmo o organismo masculino tem quantidades significativas de hormônio feminino estradiol, que é produzido então a partir da própria testosterona. Mas, então, o que nós vamos ter de diferente com relação à ativação dos receptores tipo beta em presença dos hormônios femininos da soja? Embora o receptor do tipo beta seja mais raro nos tecidos, o hormônio feminino da soja, que são mais conhecidos como isoflavonas e são algumas substâncias diferentes dentro dessa classe, esse hormônio feminino da soja tem a capacidade de estimular nas células a produção dos receptores do tipo beta. Então,
Isso faz com que haja uma diminuição da proliferação das células dos tecidos, mesmo onde originalmente existe uma quantidade pequena de receptores do tipo beta. O hormônio feminino da soja estimula a produção de mais receptores do tipo beta e estimula esses receptores, levando então a uma diminuição da proliferação das células, inclusive de câncer, que contém os receptores de hormônio feminino estradiol. Então, existe um dado muito interessante que é o seguinte: o consumo de leite derivados de laticínios está relacionado com o aumento da incidência de vários tipos de câncer, não só de mama e de próstata. No caso de próstata, o câncer encontrado no organismo masculino, mas outros tipos de câncer, tanto em homens quanto em mulheres, como o linfoma não Hodgkin e o câncer de estômago. Mais especificamente, a manteiga, o consumo de manteiga está relacionado com o aumento do risco de câncer de endométrio. Mas então, existe um dado muito curioso que é o seguinte: o consumo de laticínios por parte de homens gordos que tiveram câncer de próstata aumenta muito a chance de recidiva do câncer de próstata. E por que especificamente nos homens gordos? Primeiro, que homens gordos, a gente sabendo que a testosterona é transformada em hormônio feminino estradiol no tecido gorduroso, tecido adiposo e no fígado, os homens obesos têm uma quantidade maior de tecido gorduroso e transformam uma quantidade maior da sua testosterona produzida nos testículos em hormônio feminino estradiol. E o hormônio feminino estradiol estimula a proliferação de células de câncer de próstata através da ligação aos receptores de estrogênio do tipo alfa. Por isso, então, mesmo homens que já tiveram câncer de próstata, já foram tratados e aparentemente se livraram da doença, não devem ingerir uma quantidade muito grande, ou devem até evitar o consumo de laticínios, porque isso aumenta a chance de recidiva do câncer. Por outro lado, o consumo de alimentos derivados da soja, que contém isoflavonas e que são então a proteína texturizada de soja, o tofu, o miso e o extrato de soja, esses alimentos derivados da soja vão inibir a proliferação do câncer de próstata. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.